Olá a todos e todas. Ahm, Hoje vou-vos falar de HPV e de cancro na orofaringe, que é um caso daquele que eu contraí. E vou-vos fazer através de uma série de pequenos vídeos. Vou-vos dar informação tal como eu a sinto e como a tenho vivido. E então vou fazer uma seleção de pequenos vídeos em que eu vos vou essencialmente explicar o processo pelo qual eu tenho passado e que vos possa talvez ser útil, para desmistificar talvez o medo e para desmistificar também a opção de ignorar o que se passa connosco. Então, vamos a isto. Ora, o meu nome é António Luís, tenho 64 anos, estamos agora em 2025, estou a fazer este vídeo agora em meio de junho de 2025. Ainda este ano, há cerca de 3 meses atrás, fui diagnosticado com cancro na orofaringe, que posteriormente viemos a saber que era causado pelo vírus do HPV, no meu caso, consequência de múltiplas relações heterossexuais, e que eventualmente o vírus que está presente, segundo eu tenho aprendido, na maior parte dos adultos que tenham atividade sexual, mas é um estilo de vírus que é muito assintomático, portanto não mostra evidência maior e que para alguns de nós nunca nada acontece e para outros, pois o vírus poderá eventualmente, até acontece, às vezes passados 20, 30 anos, que é quando o vírus acaba por mostrar alguns sintomas. No meu caso, em 2022, penso eu, por altura do Covid, eu não me vacinei, e muito bem, essa opção ainda seria hoje válida, mas contraí o vírus do Covid e o que me aconteceu foi que tive uma dor enorme na garganta, pronto, à falta de melhor explicação. Essa dor perdurou na laringe durante 3, 4 dias, de modo tal que eu já não podia beber água e, obviamente, fui ao médico. Devo dizer que eu sou daqueles indivíduos que nunca fumou, nunca bebeu. Quando eu digo que nunca fumei, nunca bebi, terei fumado 5 cigarros por ano. Quando eu digo não beber, bebo casualmente uma cerveja ou um copo de vinho, mas não sou uma pessoa com hábitos de bebida, não é? Uma vida extremamente saudável, uma vida calma, de campo, uma vida com muito exercício, boa alimentação, descanso, sem stress. E então isto para dizer que tive o Covid cerca de, penso eu, 22, e um ano depois de já ter sido tratado do tal sintoma de laringite, não é? Um dia à conversa com um amigo, estou com a mão assim no pescoço e quando dou para ela toco aqui e sinto aqui um alto, mas como eu sou à prova de bala, não é? Como muitos de nós somos, especialmente homens, não liguei. E até comentei com o meu amigo, pareceu-me isto aqui, não sei o que é e o que não é. E deixei andar, como eu sempre fiz, como não ia a médicos, não é? Só ia a médicos na última instância, como muitos de nós homens fazemos. Entretanto, passado talvez, sei lá ora isto foi um ano ou pouco depois de eu ter contraído o Covid, como já mencionei. Entretanto, passado uns meses, eu andei sempre aqui nesta palpação, não me incomodava, não sentia nada, continuava a fazer exercício forte, minha vida normal. Entretanto, um dia toco aqui deste lado e reparo que tenho outro alto idêntico a este. Eu pensei, olha, isto é normal. Se calhar sempre estiveram cá os dois. Eu na altura até tinha barba. Se calhar tiveram sempre cá os dois, eu é que nunca notei. Até achei que era normal. Bem, assim ficou. Passados 2 anos, portanto, voltando agora aqui cerca de abril, eu reparava que eu fazia frequentemente um certo som de na garganta, mas não sabia o que era nem o que não era. A minha mulher chamava-me por vezes a atenção e eu dizia, só pensas em doenças, aquelas coisas, não é? O que é facto é que um dia de manhã fui à casa de banho e reparei que quando cuspi que tinha algum vestígio de sangue no cuspo. Pensei, fiz alguma coisa a lavar os dentes, magoei a boca, a língua, por aí fora. Eu também comia muitos aqueles doces M&M's, ainda pensei que fosse algum resíduo de M&M. Bem, o que é facto é que este padrão de algum sangue na saliva durou durante cerca de talvez uma semana, diria eu, até que eu disse, ops, altura de ir ao médico.
Li várias coisas na internet, mas por vezes, digamos, a informação é muito difícil conseguir um diagnóstico através do que nós lemos na internet. Fui à médica, escondido. Marquei diretamente para uma otorrinolaringologista, uma vez que era uma questão desta área da garganta, nariz e ouvidos. Não me aparentava que fosse necessário ir a um clínico geral, uma vez que o clínico geral depois teria que me referir ele próprio a uma especialista. De modo que fui diretamente a uma especialista que me fez uma palpação, foi extremamente cuidadosa e que até na ocasião me disse que provavelmente não seria nada. Não dava indícios de ser nada de maior. Mas assim sendo mesmo, ela recomendou que eu fizesse um TAC. E então fiz um TAC, uns dias depois, chamado um TAC com contraste, que é um sistema de TAC, em que a pessoa é injetada na veia uma tintura, digamos-lhe assim, que facilita depois então com que o TAC vá procurar questões que não seriam provavelmente muito claras a um TAC simples e normal. Esse TAC foi feito, não me lembro, paguei 170 euros ou coisa que o valha numa clínica particular. Entretanto, quando o TAC veio, eu, claro, espiei logo no relatório e percebi-me que o relatório aparentava tudo normal, à exceção de talvez umas massas laterais com uma medida tanto e tanto, e que talvez fosse conveniente porque aparentavam ser suspeitas que fossem estudadas posteriormente. Ora, eu, entretanto, marquei rapidamente uma consulta novamente com a mesma médica, que, quando viu aquele relatório, olhou para mim e disse: António, temos um problema. Eu disse: é cancro, não é? Pois, temos cancro. Ou ela ter-me dito que era cancro. Bem, eu já tinha lido sobre cancro da garganta e apercebi-me que, ora, eu não sendo fumador, sendo extremamente saudável, não tendo bebido, sobrava-me a possibilidade do HPV, que eu sugeri na ocasião, poderia ser ou não, isso só se viria a saber depois com uma biópsia. Pois isto terá acontecido, vamos dizer, numa quarta-feira. O que é facto é que numa segunda-feira eu estava na mesa de operações a fazer uma biópsia. Passados uns dias, soube-se então, portanto, que era de facto tecido cancerígeno, que já tinha metastizado, não é? Já não estava só na parte de trás da língua, estava também, portanto, espalhada no pescoço, etc. Mas eu sempre bem, sempre sem qualquer sintoma, fosse o que fosse, que alterasse o meu padrão de vida. Mas, quando soube aquelas notícias, nós acabamos por ficar, como é natural, algo abalados. Eu bem sei que eu sou assim um bocado... sou muito positivo, mas o positivo às vezes esconde a verdade. Bem, o que é facto é que, eventualmente, depois dessa biópsia, fez-se então uma análise específica para saber se era do HPV, se era realmente esse o motivo, era. E encetámos, depois, digamos, começou-se a planear o processo de tratamento. Ora, o processo de tratamento que me tinha sido iniciado nessa altura foi o de 3 sessões de quimioterapia e 6 semanas de radioterapia. Entretanto, outras coisas apareceram pelo meio. Num dos TACs apareceu a possibilidade de ter que estudar alguma matéria de tecido adiposo no fígado, de maneira que fui fazer esse chamado PET-TAC, que felizmente indiciou que estava tudo ok. E vamos nos concentrar então nesta zona da orofaringe. Continuo tudo perfeitamente normal, mas comecei ontem a quimioterapia. Eu sou uma pessoa que isto acontece muito habitualmente quando nós estamos doentes, aproximamos mais da fé. Porque eu não acredito que só a cabeça em si, só o emocional, nestes momentos de pânico, de incerteza, muitas coisas vêm à nossa cabeça. E fazemos retrospectivas da vida, não é verdade? Eu costumo dizer que a doença faz do analfabeto filósofo e faz-nos também, como é natural, aproximar do que nós conhecemos que é mais seguro. No meu caso, a fé, que eu me aproximei há 3 meses atrás e que devo confessar, eu vou apenas contar-vos a minha história. Isto não é uma história religiosa, mas é uma história de alguém que, quando as coisas deram para o torto, conseguiu esta disposição, esta paz de espírito, de facto, esta força através da fé. Mas isso são outros capítulos. O que é facto, quero eu dizer, ontem, portanto, dia 16, comecei então a quimioterapia. Devo dizer, andei a tratar-me pelo meio durante 3 meses com alguns tratamentos alternativos que são bastante falados, ou seja, a ivermectina e o mebendazol. Há pessoas que reportaram algumas curas. Pronto, eu sinceramente não sei ainda o resultado desde estes últimos 3 meses até agora, portanto, dessa medicação que eu encetei,
sem conhecimento dos médicos, devo dizer. Agora já tenho conhecimento, porque eu disse-lhes o que é que estava a tomar, e para dizer a verdade, nenhum oncologista se opôs firmemente a que eu parasse de continuar a fazer. Dá-me a entender que, em termos deontológicos, os médicos não podem recomendar este tipo de tratamento coadjuvante, mas se eu o mencionar, porque tenho conhecimento, podem dizer não vejo obstáculo em que continuo a fazer. Pronto. Há uma ética médica que não lhes permite recomendar medicações que não estejam reconhecidas pelo Infarmed e pela ciência e por aí fora. Entretanto, ontem a quimioterapia, bem, doloroso não é, portanto não tenham medo. O produto que é indicado nestes contextos aqui chama-se cisplatina. Fartei-me de ler sobre a cisplatina, não me agradou o que li, mas é o que nós conhecemos até hoje de tratamento. E coincidentalmente a médica, quando eu fui falar com a oncologista, deu-me uma boa notícia, que foi que eu não iria ter que fazer 3 sessões de quimioterapia, mas apenas 2. Mas ainda assim as tais 6 semanas de radiação. Portanto, ontem fiz quimioterapia, começou às 9 da manhã. Era para começar às 9 da manhã, mas eu estava tão nervoso que não me conseguia encontrar uma veia para meter o catéter, não é? De maneira que tive que esperar um bocadinho para relaxar, porque não há dúvida que ele é um pouco intimidante para quem nunca esteve doente ou nunca esteve no hospital. Eventualmente foi colocado, tudo correu extremamente bem, as enfermeiras são, sinceramente, não tenho palavras para descrever este pessoal da saúde, são extraordinários, carinhosos, profissionais, como vocês verão num vídeo que eu tenho agora a seguir, que fiz ontem. E pronto, aquilo passou-se, foi longo, começou às 10, acabou às 8h30 da noite. Depois, como eu estou aqui no Algarve, ainda tive que conduzir para Faro, se bem que eu esteja aqui nesta zona de Alvor, Monchique. Lá fui eu para Faro, 1 hora daqui, ou seja, isto tudo ontem terminou só lá pelas 10 da noite. Vamos agora a isto. Agora vou parar aqui e a seguir vou-vos dizer como é que eu me sinto. Ok? Até já.